Vamos cair para dentro do engolfing. Pessoal, engolfing, como vocês podem ver, é esse padrãozinho, tá? Pode ter um engolfing de alta e o engolfing de baixa. O que é isso, basicamente? É um padrão técnico que utiliza dois candles, não é um, é a junção. É a leitura do preço, né? Que é o que eu trabalho. Leitura do preço, onde a gente tem um candle, o seguinte, ele engloba totalmente o candle anterior. Aí, Marco, e aí aqui é aquela galera que só está na teoria, quando vem para a prática se perde. O que acontece? Vai englobar totalmente todas as vezes? Não. Por isso que é importante ler a história do trade, tá? Não simplesmente ficar buscando o padrãozinho, certo? E regiões interessantes também, como a gente vai ver aqui, né? Então, esse é o padrão da engolf e ele tem essa estrutura aqui, ó. Vamos dar, por exemplo, um engolf de baixa. O que vem? A gente vem um candle verde, um candle de alta, e aí a gente tem um candle que engloba esse candle de baixa, certo? E aí ele tem algumas características, como vocês podem estar vendo aí. Ele tem que abrir acima, englobar a sombra ou pavio, como muitos chamam, tem que fechar abaixo, né? Englobando todo o candle. O que eu falo para vocês e a gente vai ver assim, existem esses tipos de padrão? Sim. Existem, eles acontecem, eles têm uma maior probabilidade de sucesso de darem gain. Agora, existem algumas engolfings, por exemplo, que ele não vai pegar o pavio interior, superior. Por exemplo, a gente tem essa mesma configuração que está aí, certo? Um candle verde e um candle vermelho. Às vezes o candle não vai pegar o paviozinho, a sombra ali em cima, e vai dar uma porrada para baixo, vai fechar embaixo, ele vai estar engolfando também. Engolfando é uma palavra que eu criei, né? Vai estar engolfando também o candle. É a leitura de preço aqui que você vai entender o que eu vou falar lá no final, tá? Cuidado, não é só usar engolfing. Marco, bonito, bacana, vamos para trade, verdade? Vamos, porque essa é a parte legal, né? Olha só, BRA 50, para quem está operando na Active Trades, é o mini índice, né? Eu trouxe aqui. E aqui vocês veem exatamente uma engolfing. E não só uma engolfing. Eu vou mostrar para vocês que tem mais de uma engolfing. Mas esse trade estava lá na área 51, estava lá na sala. Eu tomei ao vivo para todo mundo ver, né? Beleza, vamos analisar um pouquinho. E aqui eu quero me deter um pouquinho na história do trade, que é a maneira qual eu ensino, que eu opero aí há tanto tempo. A gente vinha um pivôzinho de baixa, né? Olhem para o lado da esquerda, a gente sempre lê o gráfico da esquerda para a direita, tá? Quem lê da direita para a esquerda, além de ser chinês, tá roubando, né? Vai fazendo a consequência e não o ato, né? Bom, tem que falar. O que gera o ato e a consequência. Pegou? Vamos embora. A gente vinha num pivôzinho de baixa, né? Desculpa que deu uma esfriada aqui, deu meio uma gripada, né? Um pivôzinho de baixa. Testou as nossas zonas de confluência de fatores, eu mostro meus gráficos, tá? Você pode copiar, inclusive, as minhas linhas aí. E aí, olhem só, a primeira flecha azul é uma engolfing. É uma engolfing. Perfeita? Não, não é perfeita, porque ela não fechou acima do candle anterior, certo? Mas notem que o preço voltou a testar a zona de confluência e subiu, porque era uma engolfing de alta. Ah, não é uma engolfing perfeita? Não, não é. Tomamos esse trade? Não, não tomamos. Por quê? Porque não estava mais perto do, como a gente gosta, da linha de confluência de fatores, certo? O que o mercado fez? Nosso pivôzinho de alta, lembrando, o mercado não cai numa linha reta, ele vai fazendo pivô, se você não sabe isso, estude análise técnica, vai fazendo pivô. Ele voltou a testar a nossa região de confluência e o que ele fez, pessoal? Deu uma engolfing. Trade que eu tomei ao vivo para todo mundo lá, tá? Engolfou, vendendo, beleza. Como é que eu posso pegar a engolf? Tem várias maneiras de você entrar numa engolfing, tá? Isso é, de novo, trade real. Peguei o melhor trade, tem uma entrada melhor, né? Eu vou dar uma palhinha aqui que a gente ensina, mas vou dar uma palhinha, olha só. É a mesma engolfing com dois gráficos cortados para vocês entenderem. Existe a técnica vamos supor assim, clássica, que é a entrada no rompimento do padrão, porque a análise técnica ela pressupõe uma coisa, caso você não saiba. Só existe confirmação de padrão após o rompimento de padrão, tá? Então, foi o que eu fiz ao vivo. Eu esperei romper o padrão e entrei. Porém, tem uma técnica um pouco mais avançada que a gente ensina também, que é a questão de uma retração, que é um desconto de entrada. Tá? O que é esse desconto de entrada? Aqui não tenho tempo para explicar e não é nem objetivo dar uma aula técnica aqui para vocês, mas para quem entende um pouco vai pegar exatamente o que precisa, né? A gente não fica falando blá 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 sobre outras coisas.
Colocamos um FIBO, retraiu, notem que o preço retraiu até 23, que foi a melhor entrada possível. Melhor entrada possível, porque eu prego o preço menor e o stop menor. E bum, foi conforme estava a engolfing. Certo? Então, um trade verdadeiro. Vamos trabalhar, Marco, será que só tem isso? Não, olha só. E vocês podem ver que meu print, né? Eu fui tirando o print conforme fui operando para vocês, porque a corretora tinha me dito na terça-feira que queria que eu falasse sobre engolfing, tá? Então são trades que a gente vai operando aí. Olhem só, ouro. Então, falei sobre mini índice no outro trade. Aqui eu tô falando sobre ouro. O que é isso? Uma engolfing. Uma engolfing. Uma engolfing quase de catálogo? Quase de catálogo. Então tá entendendo, meu amigão do livro? Entenda que nem sempre, se você vai ficar calculando, tem que dar 38, 65, 30 e 20. Entenda a história do trade. A gente teve uma puxada de alta, zona de confluência de fatores em ouro, commodity, engolfing, pum, foi lá no alvo inicial. Certo? Aí estipular alvo é outra coisa aqui. Mas entenda, uma engolfing. Ah, Marco, mostra mais uma coisa? Claro que eu vou mostrar. Outro trade que a gente tomou ao vivo lá, né? Aqui todos os ativos você tem na sua plataforma. O ouro é Gold e o Brent é o Brent, né? Ou WTI em algumas outras plataformas. O que a gente tem aqui? Pivôzinho de baixo, retorno engolfing. Aonde? Zona de confluência. O que a gente faz? Entrada. Podem olhar, minha entrada aqui também foi no rompimento do candle, tá? Mas olha só, não foi a melhor entrada. Gente, se utiliza a entrada de desconto, né, que eu estava ensinando aqui para vocês, vocês vão ver que deu uma retraçãozinha, o melhor preço possível foi ali perto de 79,85. Ah, foi o melhor que tu pegou, Marco? Não foi, tá? Eu não tento acertar aquele lugar da mosca, tá? O meu importante é, pegamos o trade, petróleo, chuchu beleza, foi no primeiro alvo, que é o que importa aqui para vocês, e depois ele chegou lá no segundo também, tá? Mas trade tomado ao vivo lá na área 51, na sala, na verdade, ali que eu estava falando. Bom, então entendam que é importante você levar da engolfing, né? A engolfing é um padrão muito bacana, mostrando trades. Ele vai dar 100%? Não vai dar 100% de acerto. Agora, se vocês juntar outras coisas, né? Juntar, o que é outras coisas? Algumas pessoas usam indicadores, outros para fazer filtros, né? Eu gosto de usar análise técnica, que vocês veem aí como linha de confluência. Linha de confluência, na minha versão, não é suporte e resistência, é um pouco diferente, tá? Todo suporte e resistência, toda linha de confluência é um grande suporte e resistência, mas nem todo suporte e resistência é uma linha de confluência, como eu mostro várias vezes quando eu ensino análise técnica, certo? Então, beleza? Senão você vai traçar um monte de linha de suporte e resistência aí, dependendo do time frame. Uma outra pergunta que normalmente fazem, aqui eu estou antecipando, né, tentando entrar na sua cabeça, é time frame. Análise técnica, pessoal, entendam que ela é baseada em qualquer time frame. Nesses trades aqui eu mostrei trade de 5 minutos, trade de 1 hora, e se eu não me engano eu mostrei em H4 aqui também, tá? Não me lembro qual foi deles, mas mini índice foi 5 minutos, o ouro, se eu não me engano, foi 1 hora, e Brent foi 1 hora também, aí se eu não me engano, tá? A gente cansa de mandar gráfico de 4 horas dando engolfing, diário dando engolfing, semanal dando engolfing, então entendam que é muito bacana isso aí, tá? Eu adoro engolfing, me deixa, dá o like, né? Aprendeu a usar o engolfing, entendeu o que é engolfing, viu o que é engolfing, dá o like, deixa o comentário aqui. Para fechar engolfing, mais importante da engolfing, presta atenção aí, tá? Especialmente aquele pessoal que olha só livro. Entendam o que o preço está fazendo. Leiam a história do preço, tá? A engolfing é um padrão técnico, nesse caso que utiliza 2 candles, que vai te trazer uma informação de mercado, mas só essa informação de mercado não é suficiente, entendam isso. Para você ter um alto grau de assertividade, de efetividade, de gains, é necessário você juntar com outros atributos. Eu gosto de usar com análise técnica, análise gráfica, certo? A pessoa tem outros que gostam de usar indicadores para confirmação, show de bola, não tem problema. Então, mas nunca use sozinho a engolfing. E outra coisa, entenda que a análise técnica é feita em todos os time frames. É claro que quando você diminui o time frame,
você tem que ser muito mais rápido, né? Quem está na sala com a gente vê, quando eu diminuo o time frame para 5 minutos, por exemplo, você tem que ser muito mais rápido. Por isso que eu sou contra você a cair direto em time frames pequenos se você não tem já uma caminhada para um time frames longos, certo? Time frames pequenos são bacanas, a gente faz um monte de gain, toma stop, não tem problema nenhum. O importante é fechar positivo, ganhar mais do que eu perder, que é o que a gente tem fechado. Então, o que acontece? Quando a gente cai para time frames menores, existe uma incidência maior dos padrões, porque a gente está diminuindo o time frame, tá? Desculpa entrar um pouquinho na técnica aqui. Isso faz com que você entenda o seu filtro, como você analisa engolfing, é necessário você ter filtro, seja análise técnica, análise gráfica, indicadores, outras coisas, o que você quiser, para identificar, pô, essa engolfing é legal, essa engolfing não é legal. E aí você vai bombar. Entendendo que time frames é importante, time frames, análise técnica é feito em preço. Então, se você está usando time frame de 5 minutos, de uma semana, um mês, diário, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, para fazer os mais comuns utilizados, você está usando leitura gráfica. Entenda que ela é aplicada em qualquer time frame. Galera, não posso deixar de dizer para vocês aqui, né? Não posso, né? O Área 51 amanhã já vai entrar num preço novo. Quem quiser entrar ainda vai pegar numa condição boa, mas não vai pegar a melhor condição, né? Segunda coisa, fechou o mês. É importante fechar o resultado, não tenha medo. Eu já fiz ensinando psicologia aqui, né? Que a gente vive a psicologia que a gente ensina. O porquê muitas vezes a gente tem medo de passar a régua nos resultados, né? Então, é importante contabilizar, ter um journal training, né? Um trading, um jornal de operações, tem muitas formas, não precisa ficar engessado, tem muitas formas, tem forma automatizada, tem forma manual, cada um faz do seu jeito, mas é importante identificar o que poderia ser melhorado. E o que é, e essa é a diferença, fica uma aulinha a mais para vocês aqui, o que é simplesmente mercado. Meu processo foi bem feito, levei stop, top. Meu processo foi mal feito, e levei gain, aqui tem problema, que é o maior problema dos operadores. Meu processo foi bem feito e levei stop, tá de boa. Meu processo foi mal feito e levei stop, tem problema. Meu processo foi mal feito e levei gain, aí é o pior dos problemas. Você gera vícios errados, baseado na própria sua análise, e isso faz com que você logo comece a entregar e quebrar. Certo? Então, uma excelente semana, pessoal, um excelente mês para todo mundo que está operando de verdade como a gente aqui na Emitim BR. E se Deus quiser, semana que vem estamos aqui. Não esqueçam de dar o like, deixa o like aí e comentem se usem engolfing, uso, não uso, aquela coisa toda. Certo? Grande abraço e boa semana para todos nós, pessoal.